Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre argumentos e algumas regras de inferência. Né? Antes uma perguntinha, né? Afinal, o que é a lógica? Né? A lógica ela pode ser entendida como a ciência da avaliação de argumentos, né? Segundo Orley. É uma pequena incompleta, né? Se a gente definir a lógica só como isso daí, a gente pode ver que é uma resposta bastante incompleta e curta, né, para essa pergunta. Mas essa resposta ela nos mostra o que? A importância do estudo dos argumentos na lógica. Então, nós vamos nesse primeiro momento definir o que vem a ser um argumento. Então, vamos lá. Sejam H1, H2, né, e Hn, com n maior ou igual a 1, e G, fórmulas quaisquer da lógica proposicional. Chama-se, então, argumento toda afirmação de que uma dada sequência finita, né, de fórmulas tem como consequência ou acarreta uma fórmula final G. Né? Então, o argumento ele é formado o quê? Ele é formado pelas premissas, né? Que aí nós vamos chamar aí de H1, H2 e Hn. Então, o argumento ele é formado pelas premissas e pela conclusão, né? Então, o argumento ele é composto, se a gente definir aqui, ó, então ele é composto pelas premissas, né? A gente vai ver implicando aqui em uma conclusão, certo? E aí nós utilizamos exatamente essa notação aqui, ó. Então observe que aqui eu tenho as premissas, certo? Aqui é um símbolozinho novo, tá? E aí nós vamos ver como que a gente lê isso. E aqui G é a conclusão. Algumas formas que a gente pode ler essa notação aqui, né, que define um argumento, certo? Seria o que? Eu dizer que H1, H2 e Hn acarretam G. Posso dizer que G decorre de H1, H2 e Hn. Posso dizer que G se deduz, né, de H1, H2 e Hn. Posso dizer que G se infere de H1, H2, Hn, ou posso dizer também que G é uma consequência lógica de H1, H2 e até Hn, certo? Quando um argumento consiste em apenas duas premissas e uma conclusão, a gente chama isso daí de silogismo. Inclusive, nós vamos ver alguns exemplos. Nós também já vimos, né, demonstramos através da tabelinha verdade alguns tipos de silogismo, certo? Então, o meu argumento ele é definido o quê? Ele é definido pelas premissas, né, e por uma conclusão. Ok? Então vamos lá. A validade de um argumento, né? Um argumento, então aqui eu tenho a definição, né, do argumento. Ele diz ser válido, né? Ou seja, ele é válido se somente se a conclusão G ela é verdadeira todas as vezes que as premissas são verdadeiras, né? Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, que para um argumento ele ser válido, a partir das minhas premissas, se as minhas premissas elas são verdadeiras, então a minha conclusão também tem que ser o quê? Verdadeira, certo? Ou seja, a verdade das premissas ela é incompatível com a falsidade da conclusão. Ou seja, se eu tiver as premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um argumento que não válido, certo? Um argumento não válido. E um argumento não válido, né, a gente chama isso daí de um sofisma, certo? Então, para um argumento ser válido, o que tem que acontecer? As premissas serem verdadeiras. Todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, a minha conclusão também tem que ser o quê? Verdadeira. Ok?
Então vamos lá. As premissas dos argumentos, elas são verdadeiras ou pelo menos elas são admitidas como tal, né? Então a gente considera o quê? Que as premissas dos argumentos, elas são o quê? Elas são verdadeiras. A lógica, né, ela se preocupa apenas o quê? Com a validade dos argumentos. Ela preocupa com a validade dos argumentos e não com a verdade ou falsidade das premissas e das conclusões. Ou seja, a lógica, então, ela preocupa o quê? Se um determinado argumento é válido. Mas o que é um argumento ser válido? Um argumento ser válido é, a partir das premissas verdadeiras, eu tenho uma conclusão também o quê? Verdadeiro. Certo? Ou seja, a validade de um argumento, ela depende exclusivamente da relação existente entre as premissas e a conclusão, entre essa relação aqui, certo? Ou seja, quando as minhas premissas forem verdadeiras, a minha conclusão ela tem que ser o quê? Ela tem que ser verdadeira. E uma coisa, né, muito importante, tá? Nós vamos ver isso daí para frente, tá? Quando a gente vai tratar a validade de um argumento, vocês vão ver que nós vamos estar muito mais preocupados com a forma em si do argumento, ok? E não apenas com a questão das premissas, de cada um das premissas serem verdadeiras ou não, ou seja, preocupar com a veracidade ou falsidade de cada um das premissas, tudo bem? Vocês vão ver que vai ficar bem claro quando a gente começar aqui a ver as regrinhas também de inferência. Então vamos lá. Teorema. Um argumento H1, H2, né, Hn, né, que acarreta em uma conclusão G, ele é válido se somente se a condicional, observe, ó, aqui isso não é uma condicional, né, ó. Quando é que esse argumento aqui ele é válido? Quando eu pego as minhas premissas, eu pego cada uma das minhas premissas, ó, faço E, H1, E, H2, E, Hn, implicando na minha conclusão em G, isso daqui for uma tautologia. Ou seja, então se eu quiser saber se um argumento é válido, é só eu pegar as premissas, fazer a conjunção das premissas, implicando na minha conclusão. E aí eu identificar se isso é uma tautologia ou não. Se for um argumento válido, vai ser uma tautologia. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, olha esse argumento aqui, ó, P acarreta em P o quê? Nós já até vimos. Isso daqui é um argumento válido. Por quê? Porque se você ir lá e pegar, ó, P implicando em P ou Q, nós até já fizemos isso. Se você pegar e fizer a tabelinha verdade desta fórmula aqui, você vai ver que isso daqui é uma tautologia. Ou seja, eu tenho um argumento que é válido. O que é P aqui para mim? Ó? P aqui para mim é a premissa. Eu tenho uma premissa aqui, ó. E o que é P ou Q? P ou Q aqui é a conclusão, certo? Isso daqui é a conclusão, ok? Então vamos lá. Desse argumento P, que acarreta em P ou Q, segue-se a validade dos argumentos. Por exemplo, olha aqui, ó. Esse argumento não P e R, ele acarreta na conclusão não P e R ou não S e R. Por quê, pessoal? Observe, ó. Esse P aqui poderia, vamos chamar isso aqui de uma forma H, fica até mais claro. Então, ele acarreta em H ou G. O que significa? Esse H aqui, tipo o símbolozinho aqui, ficar mais certinho. Isso. Esse H aqui, ele pode ser uma fórmula qualquer, ó. Nesse caso, olha aqui o meu H, ó. H acarreta, olha aqui, ó, o que é isso daqui, ó, H, ó, H, ou
isso daqui para mim é uma forma, um G qualquer, certo? Ou seja, o que importa para nós aqui, quando a gente vai ver, né, avaliar aí, né, validar um argumento, é a forma do argumento, ok? Observe aqui para vocês verem, ó. Olha esse daqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu H, tá aqui, ó, H, chamamos aqui de H, ó. P implica em R ou S, olha aqui, ó, P implica em R ou S, ó, H, ó, ou, olha aqui, ó, G. Observe a forma, olha aí, ó, olha a forma, H, eu posso, carreta em que? H ou G, ou seja, H ou G é uma consequência lógica de H. Então, o que que isso significa? Por que que isso é importante? Por que que isso daí, esses argumentos são válidos, né? Porque eles possuem a mesma, o quê? A mesma forma. Então, por isso, né, que quando a lógica, ela importa, né, ela se preocupa com a validade do argumento. E para você identificar a validade do argumento, você tem que ver o quê? Qual que é a forma desse argumento, ok? Então, ó, se ele possui essa mesma forma aqui, se P, se você ir lá e fazer a tabelinha, ó, de P, né, e de P ou o quê? Se a gente pegar lá, ó, vocês vão ver, ó, V, P, F, F, V, F, V, F, né? P o que? Aqui é V, aqui é V, aqui é V, aqui é F, né? Se a gente pegar agora, ó, P implica em P ou o que? Você vai ver que isso daqui vai ser sempre o que? Uma tautologia, ó. Verdade, 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 verdadeiro, F verdadeiro, falso implicando em falso, verdadeiro, certo? Ou seja, qualquer uma, se você então, esse P aqui poderia ser uma fórmula qualquer, ó, e esse Q uma fórmula qualquer, certo? Ou seja, né, todo argumento que tiver essa forma aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser válido, certo? Então vamos lá. Dado então um argumento qualquer, né? Então, ó, dado aqui um argumento qualquer, a este argumento nós podemos, ele corresponde a uma condicional. Qual que é a condicional correspondente a esse argumento aqui? É H1 e H2 e até Hn, implicando o que? Em G. E o inverso também. Então, ó, eu posso vir, dado um argumento, eu encontrar a condicional, e também, dado uma condicional, eu encontrar o argumento, certo? Eu consigo, ó, por exemplo, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho um argumento. Então, ó, observe, ó, aqui eu tenho uma fórmula, por exemplo, ó, H1, tem outra fórmula aqui, ó, H2, vírgula, tem outra fórmula aqui, ó, H3. Beleza, então eu tenho aqui 3 premissas, né? Então a minha premissa aqui, o formado aqui eu tenho 3 premissas, certo? Ó, consequência, e aqui ele deduz o que? Uma fórmula, o que? G. Tá aqui a fórmula. Qual que é a condicional que vai corresponder a isso daqui? Então eu vou fazer, ó, PI, não que, E. Então tá aqui, ó, H1, E, H2, E, H3, implica em, e aqui tá a minha fórmula, o G. Certo? Então, ó, a partir do argumento, eu consigo o quê? Encontrar a condicional correspondente. E também posso fazer o inverso, ó. Observe que aqui agora eu tenho uma condicional, olha aqui, ó, com um argumento, outro argumento, ó, uma premissa, olha aqui, ó. Cada um, isso aqui é uma fórmula H1, aqui, ó, H2 e aqui, ó, H3. Não é isso? Então, que tudo não tá E implica em uma fórmula aqui, ó, G, certo? Então, o que que eu posso fazer aqui também? A essa condicional aqui,
eu tenho o argumento correspondente. Qual vai ser o argumento correspondente? Então, P implica em que? O R, vírgula. Ó, não S, vírgula. Q ou R implica em S. Acarreta em S, implica em P e não Q. Certo? Então, posso ir tanto do argumento para a condicional, quanto do condicional para o argumento, né? E agora nós vamos ver alguns argumentos válidos que são aí ditos fundamentais, né, no estudo aí da lógica. E vamos ver as regrinhas de inferência relacionadas a cada um desses argumentos, ok? Então vamos lá. O primeiro é a regrinha da adição. Então a primeira regra é a regra da adição, né, que diz o seguinte, ó, que P acarreta em P ou Q. Ou seja, P ou Q eu posso deduzir a partir de P. E também posso deduzir Q ou P a partir de P. Ou seja, observe que eu estou o quê? Eu estou adicionando aqui, ó, o ou. Aqui eu também adicionei o quê? Ó, o Q aqui, ó. Certo? Ou seja, todo argumento dessa forma aqui, ele vai ser válido. Ok? Depois vocês podem fazer a tabelinha verdade, se vocês quiserem, para ver aí se é tautologia. Certo? O que é que isso significa? Por exemplo, uma forma também que eu posso descrever, né, esses argumentos aqui, tá, é através das regrinhas de inferência. O que é que significa? Por exemplo, a partir de P, o que eu posso inferir? Eu posso inferir, por exemplo, P ou não Q. Posso inferir isso. Certo? A partir de não P, eu posso inferir, por exemplo, Q ou não P. Observem que isso aqui é só uma forma de escrever, tá, pessoal? Isso aqui é uma forma de escrever, tá, esses argumentos meus, ok? Que são as regrinhas de inferência. Ó, através de não P, se eu utilizar a regrinha da adição, eu posso deduzir Q ou não P, certo? P, se eu utilizar a regrinha da adição, olha aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, eu posso deduzir o que? P ou não Q, certo? Por exemplo, se eu tenho P e Q, utilizando a regrinha da adição, eu posso deduzir P e Q ou alguma coisa, por exemplo, R. X diferente de zero, utilizando a regrinha da adição, eu posso deduzir o que? X diferente de zero ou mais alguma coisa, por exemplo, ou X diferente de 1. Isso continua sendo o que? Válido. Aqui o que eu apliquei? Aqui eu apliquei a regra de inferência o que? Da adição. AD. Regra de inferência da adição. Ok? Simplificação. Simplificação é o que? Olha esse argumento aqui. Me diz o que? Que eu posso deduzir P a partir de P e Q. Ou seja, se eu tenho P e Q, eu posso apenas dizer que é P. Posso deduzir P. Da mesma forma, P e Q, eu posso deduzir Q. Vamos então utilizar aqui essa regra de inferência. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, P ou Q e R, o que eu poderia deduzir através dessa regrinha da simplificação? Por exemplo, poderia deduzir P ou Q. Também poderia ter deduzido R, né? Aqui, x maior que 0 e x diferente de 1. Eu posso deduzir aqui o que? Utilizando a regrinha da simplificação. Por exemplo, que x é diferente de 1. Vamos lá, ó. X pertence a A e x pertence a B. Eu posso deduzir tanto que x pertence a A, né? Mas também poderia ter deduzido que x pertence a B. Simplificação. Ok? Vamos lá. Conjunção. O que a regrinha de inferência da conjunção fala? Que se eu tenho a premissa P e a premissa Q, eu posso deduzir P e Q. Aqui é bem óbvio, né? Se eu tenho a premissa P e Q, eu posso deduzir Q e P. Então, o que ele diz? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, P ou Q, então eu tenho a premissa, isso aqui é uma premissa, e aqui é a outra premissa. Então, se eu tenho essas duas premissas, eu posso deduzir o quê? Que P ou Q e R, e não R.
certo? Então, utilizando a regrinha o quê? De inferência da conjunção. Da mesma forma, ó, se eu tenho uma premissa que é x menor que 5 e tenho uma premissa que x é maior do que 1, então eu posso deduzir também a partir disso que x é menor que 5 e x é maior do que 1. Certo? Tá aí. Ok? Vamos lá. Regrinha da absorção. O que a regrinha de inferência da absorção fala? Ó, que se P implica em Q, isso acarreta em P implica em P e Q. Ou seja, eu posso pegar aqui no meu consequente, eu mantenho o meu antecedente, e no meu consequente eu faço o quê? Eu posso fazer uma conjunção com o meu antecedente. Ó. É isso que a regrinha da absorção faz. Certo? Então, aplicando a regrinha da absorção aqui, ó, se eu tenho x igual a 2, implicando em x menor que 3, o que a regrinha da absorção faz? O que eu posso deduzir isso? Eu posso deduzir, ó, então, o x igual a 2 não seria o meu P, e o x menor do que 3 não seria o meu Q? Então, eu posso deduzir disso o quê? Que x é igual a 2, ó, que é o P. Olha a forma, ó. É a forma, pessoal. P implica em P e Q. Tá aí, ó. Observem que o importante é a gente saber o que? A forma. Ok? Olha aqui, ó. X pertence a A implica em X pertence a A união B. Então, olha, o que isso vai, se a gente aplicar a regrinha de inferência da absorção, o que vai ser? Vai ser x pertence a A, implica em que? Em x pertence a A e x pertence a A união B. Ok? Olha a forma, ó, P, ó, se a gente pegar o P, implicando em P e, eu acho mais de que? Aí, ó, E. É a forma, ok? E aqui em cima eu teria o que? Ó, P implicando em Q. Utilizei essa, observe que nós utilizamos essa regrinha aqui de inferência, ok? Aí nós temos o que? Modus ponens, né? Que é bastante utilizado. Né? O que modus ponens fala? Que se, por exemplo, eu tenho a premissa P implicando em Q e tenho a premissa P, então eu posso concluir que, né? Ou seja, se P implica em Q e eu tenho P, então eu posso deduzir Q. Se a gente, então observe, ó, olha aqui, ó, não P implica em não Q e não P, ó, premissa. O que eu posso deduzir? Se não P implica em não Q e eu tenho não P, então eu posso concluir o quê? Não Q. Certo? Então, ó, premissa, conclusão. Certo? Aqui, ó, tem a premissa e aqui a minha conclusão. Não é isso que é formado o argumento? Da mesma forma, ó, x diferente de 0, implicando em x mais y maior do que 1, e eu tenho x diferente de 0, então eu posso concluir o quê? Posso concluir que x mais y é maior do que 1. Premissa, aí ó, premissa e a minha conclusão. Beleza? Tem o modus tollens, né? O que o modus tollens fala? Que ó, se P implica em Q e eu tenho não Q, ou seja, se eu tenho a negação do consequente, então eu posso deduzir a negação do meu antecedente. Então, o que a forma fala? Então, ó, se Q e R, então, ó, Q e R implica em S e eu tenho não S, então eu posso deduzir a negação do meu antecedente, ó. Então seria o que? Não Q e R. Ó, premissa, né? É premissa. Então observe a forma e aplica ela. Ó, x diferente de 0 implica em x igual a y, e eu tenho x diferente de y, ó, eu tenho a negação do meu consequente, então eu vou o que? Negar o meu antecedente. A negação de x diferente de 0 é x igual a 0.
E aí, ó, minha premissa, né? E a minha conclusão. Beleza? Vamos lá. Silogismo disjuntivo, né? Nós falei lá no início, silogismo, né? Quando a gente tem duas premissas, né? E uma conclusão. O que esse silogismo disjuntivo fala? Que se eu tenho P ou Q e eu tenho não P, então eu concluo o Q. Da mesma forma, se eu tenho P ou Q e eu tenho não Q, eu concluo P. Certo? Então vamos lá. Então observa, ó, se eu tenho ó, P e Q ou R, então eu tenho aqui ó, a minha primeira premissa. Ó. Então aqui eu tenho a minha primeira premissa. Ó, P e Q ou R. Então a minha primeira premissa. E eu tenho não R, então eu posso concluir o quê? P e Q. Certo? Vamos mais um aqui, ó. X igual a 0 ou x igual a 1 e eu tenho x diferente de 0, eu tenho a negação de um deles, então eu posso concluir o quê? X igual a 1. Ok? Silogismo hipotético, né? O que o silogismo hipotético fala? Que é até uma transitividade. Se eu tenho P implicando em Q e Q implicando em R, então eu posso concluir que P implica em R, que é como se fosse até uma transitiva. Né? Então, por exemplo, ó, não P implica em Q ou R e Q ou R implica em não S, então eu posso concluir o quê? Que P implica em não S, não P implica em não S. Ó, premissa, ó, e a minha conclusão. Da mesma forma, ó, módulo de x igual a 0 implica em x igual a 0 e x igual a 0 implica em x mais 1 igual a 1, então eu posso concluir o quê? Disso, que módulo de x igual a 0 implica o quê? Posso concluir isso daqui, ó. Que módulo de x igual a 0 implica em x mais 1 igual a 1. Tenho aqui a premissa e a minha conclusão. Correto? Temos o dilema construtivo, né? Que é dado 3 premissas. Ele fala o seguinte, ó, se P implica em Q e R implica em S, e eu tenho, ó, a conjunção dos antecedentes, então eu posso concluir a conjunção dos consequentes. Ó. Eu posso concluir isso daqui. Ó. Vamos lá. Então observa. Ó. Se eu tenho, então eu tenho aqui ó, P e Q implicando em não R, S implicando em T, e observe que eu tenho a conjunção ó, antecedente e antecedente. E eu tenho a conjunção dos antecedentes, ó. Premissa. O que eu posso concluir então? Eu posso concluir a conjunção dos meus consequentes, ó. Tá aí, ou seja, não R ou T. Podemos fazer isso aqui, ó. X menor do que Y implica em x igual a 2. X não é menor do que y, implica em x maior do que 2. Se eu tenho, ó, olha aqui, ó, se eu tenho a disjunção do meu antecedente, então eu vou ter agora a disjunção do meu consequente. É o x igual a 2 ou x maior do que 2. Então observe que, pessoal, é a forma. O que importa para a gente aqui nas regras de inferência, né, é a forma. Porque nós estamos partindo de argumentos do que? Todos esses argumentos aqui que eu mostrei para vocês, tá? Inclusive nós já demonstramos em aulas anteriores, são argumentos válidos, certo? E por último, o dilema destrutivo. Ó, P implica em Q e R implica em S. Se eu tenho agora a negação dos meus consequentes, ó, a negação dos consequentes, eu vou deduzir o que? A negação dos meus antecedentes. Então tá aqui, ó, não Q implica em R, P implica em não S. Se eu tenho ó, a negação, ó, neguei o consequente e neguei o outro consequente. Então eu vou deduzir o que? A negação que dos meus antecedentes, ó. A negação, então vai ficar não Q ou P, ou não P. Da mesma forma, ó,
Então eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 7 implica em x igual a 2, y menos x igual a 2 implica em x igual a 3. E eu tenho o que, ó? Eu tenho a negação do meu consequente ou a negação do meu outro consequente. O que eu vou fazer? Eu vou negar esses dois aqui, ó. Vou negar, então vai ficar x mais y diferente de 7 ou y menos x diferente de 2. Então nós vimos aí, né, os argumentos válidos fundamentais e aplicamos as regrinhas de inferência para a gente deduzir a partir desses argumentos válidos, né, a gente consegue deduzir aí, né, outros tipos aí de argumentos. Ok? Pessoal, então a gente encerra a nossa aulinha por aqui, né? Na aula de hoje aí nós vimos o conceito de argumentos, né? Bem como aí as regrinhas de inferência. Ok? A gente termina por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.